Aprender francês com Céline Dion. Hoje vai ser uma aula de francês completa com a cantora quebequense Céline Dion. Exatamente isso. Céline Dion é canadense e, como canadense, ela fala o francês do Quebec, porque ela é da região de Quebec, que é uma região francófona onde a língua oficial é o francês. Ela começou a cantar em francês, na verdade, e aqui na França ela é famosíssima. Aqui uma estrela número 1, top 1. Extremamente respeitada. E a gente decidiu fazer essa aula com ela, porque é muito importante e também é empolgante a gente aprender o francês da vida real. Aqui a gente vai pegar um trecho de uma entrevista para a gente ver como o francês canadense é falado de forma natural. Será que ele é tão diferente assim do francês da França? Será que a gente consegue entender o que ela fala? Vamos ver. C'est parti! Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brasiliana e eu comecei a aprender francês do zero e hoje sou fluente em francês. Bonjour, eu sou Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que sou nativo francês pode te dar sobre a língua e a cultura francesas e você está no canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Então, se você é novo, se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não se inscreveu, basta clicar no botão vermelho aqui embaixo desse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Como vai acontecer essa aula bem especial, Roberta? A gente vai primeiro assistir um trecho que a gente escolheu de uma entrevista na televisão francesa com Céline Dion. É um trecho bem curto, de mais ou menos 40, 50 segundos. Você vai ficar só com os ouvidos atentos. Se você entender alguma coisa, tá ótimo. Se você entender muita coisa, tá ótimo. E se você não entender nada, tá ótimo também. Porque depois a gente vai ver frase por frase o que foi que Céline Dion falou. E a gente vai explicar as expressões e as estruturas mais importantes da fala dela, e a gente também vai fazer alguns comentários aqui sobre a diferença do sotaque francês para o sotaque do Quebec, do Canadá. Ouvidos atentos. Il y a aussi eu des moments difficiles pour toi, des moments où tu as perdu ta voix, ou d'une certaine manière ton corps a dit stop aussi, des moments de surmenage, peut-être de dépression, de burn-out. Non, Il y a non, pas eu ça Non. certain, pas de burn-out, pas de dépression. Oh, écoute, j'ai comme l'impression d'avoir les deux pieds dans le ciment, bien accrochés au sol, moi, plein de racines, là. Je me sens vraiment très, très forte. Mais la tête qui est un peu étourdie, en étant trop fatiguée, et le corps qui me dit, Céline, tu chantes pas de toute ta voix, tu chantes de tout ton corps, de tout ton corps. Et là, vraiment, il faut débrancher, là. Il faut s'arrêter un moment, il faut se ressourcer. Ça arrive de temps en temps. On est des êtres humains. E aí, será que você entendeu alguma coisa do que ela falou ou não? Será que você percebeu a diferença da entonação, do ritmo da fala da entrevistadora para a entonação e ritmo da fala de Céline Dion? Porque a entrevistadora é francesa e Céline Dion é quebequense, do Canadá. Exatamente. A entrevistadora é francesa. Vamos agora ver, frase por frase, o que foi que elas falaram. Porque aí, agora, sim, se você não entendeu nada ou se você ficou com alguma dúvida, você vai entender tudo do que foi falado nessa entrevista. Vamos ver frase por frase em detalhe. Primeira frase. Il y a eu aussi des moments difficiles pour toi. Des moments où tu as perdu ta voix, ou d'une certaine manière, ton corps a dit stop aussi. Vamos por partes aqui. Il y a eu, a gente tem aqui, isso significa houve, tá? Houve. No presente seria a, do verbo haver, tá? Seria il y a. Então, a gente tem aqui houve no passado, tá? Il y a eu aussi, houve também, des moments difficiles pour toi, momentos difíceis, né, para você. Então, os franceses, no francês da vida real, a gente também faz essas pausas com algumas palavras que não têm sentido literal para dar ritmo na fala, né? É uma mania de falar sempre no... Obviamente você não vai escrever, né? Quando você vai transcrever um texto, mas na fala você vai ouvir o un muitas vezes. Il y a eu aussi des moments difficiles pour toi. Houve também momentos difíceis, né, para você, como o nosso né em português. Para você, pour toi. Des moments où tu as perdu ta voix. Des moments où tu as perdu ta voix. Momentos onde você perdeu sua voz. Então, a gente vê aqui essa estrutura que é de moment où, que significa, como a Emily falou, momentos onde, momentos nos quais. Então, nos quais aconteceu alguma coisa. E o que foi que aconteceu aqui?
Tu as perdu ta voix. Você perdeu sua voz. Claro, como cantora que está o tempo todo na cena, acontece isso, né? No palco. E ela canta bem alto também, né? A Céline tem uma voz bem potente. Ou, d'une certaine manière, ton corps a dit stop aussi. Então, aqui ela continua. Dá para ver que aqui é o U com acento, porque significa onde. Por quê? Aqui ela está continuando a frase dela com essa estrutura que a gente já viu, de moment où. Momentos onde você perdeu sua voz, onde, de uma certa forma, seu corpo disse Basta. stop. Basta. Stop. Arrête. Em francês. Stop, a gente está usando uma palavra inglesa, né? Inglesa. Stop, basta. Em francês, aussi também. Então, a gente vê aqui já que essa conversa vai falar sobre os momentos difíceis da carreira de Céline Dion, porque, enfim, né, como ser humano, acontece de ter momentos difíceis. E muitas vezes assim, por que os franceses estão dizendo stop? Porque não usam a palavra em francês? Isso é expressão, né? É uma expressão. A expressão é dire stop. Dizer basta. Dizer stop. A gente tem um outro verbo em francês que é arrêter. Ok? Arrêter e parar, né? Arrêter. Dire stop, parar. Okay? Então, você vai ouvir muito isso em entrevistas, em filmes, na vida real, na rua, em seriados, as pessoas dizer dire stop. Ou até às vezes, por exemplo, numa discussão que você vai ver num filme, alguém pode dizer assim, stop, 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 e significa basta, tá bom. Tá bom. Então, os Suficiente. franceses usam isso. Exatamente. Dizer basta. Ela respondeu oui, ok? Então, isso foi da entrevistadora. Ela escreveu oui. Ela disse oui, tá ouvindo, oui, né, a sim, pergunta. Oui. Des moments de surmenage, peut-être de dépression, de burn-out, ok? De novo, a entrevistadora. Des moments de surmenage, peut-être de dépression, de burn-out. Então, vamos lá. Ela tá precisando esses momentos. Teve momentos difíceis para você, né? Houve momentos difíceis. E é que ela tá precisando a pergunta dela, o que é exatamente que ela quer saber de Céline. Des moments de surmenage. O que danado é surmenage? E sobrecarga, né? Exaustão. É a mesma coisa do que burnout, na verdade. Né? Na verdade, eu acho que o surmenage é uma fase antes do burnout, né? O surmenage é esse momento de sobrecarga, de exaustão, de cansaço excessivo, geralmente causado pelo trabalho. Exato. Ou por alguma atividade física, por exemplo, excessiva. Isso é mais físico. Isso é depressão, é mais com a saúde mental, né? Depressão, né? Uma palavra bem parecida em português. E burnout, tipo, a combinação dos dois, uma coisa explode, como é? O burnout é quando a pessoa realmente chega a uma exaustão extrema, até de adoecer o corpo por conta do trabalho excessivo. Então, aqui, essa frase, momentos de exaustão, talvez de depressão ou de burnout. Então, aqui, ela está fazendo essa pergunta de forma bem precisa. Talvez em francês, peut-être, uma estrutura muito, muito usada. Peut-être, peut-être. Peut-être. Se a gente fosse traduzir literalmente, ficaria pode ser, mas significa talvez, sempre que tem esse tracinho entre os dois, tá? É uma palavra só. Parece uma palavra só. Exatamente. Talvez. Peut-être. Tem um R ao final, você vai acabar no R no final. Depressão, burnout, a gente está usando a palavra inglesa também. Burnout. Como é em português a pronúncia? A gente fala burnout. Burnout, ok. Então a gente está pronto, mais ou menos a mesma coisa. Non, non, il n'y a pas eu ça. Não, então, Céline fala... Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Então Non, a gente non. já viu. Oui, sim. Non, não, né? Não, não. Era quando a entrevistadora começou a precisar a pergunta, não. Quer dizer que ela não teve surmenage, ela não teve burnout, ela não teve depressão devido à carreira dela. E aí, a entrevistadora... Non, il n'y a pas eu ça. Não, não houve isso. Non, il n'y a pas eu ça. De novo, il n'y a pas eu. Ok? Donc, il n'y a pas eu. Hein, na negação, não houve. Houve em francês, il y a eu. A gente já viu. Então, il y a eu, houve, il n'y a pas eu, não houve. Ça, isso. Olha aqui, a gente está vendo numa entrevista de forma prática, você não precisa ficar decorando regra de gramática. Você aprendeu o passado, houve e não houve. Você não precisa saber nada mais do que isso. Pega o bloco. Il n'y a pas eu significa não houve.
Il y a eu significa houve. E aí você vai pegar esses blocos e vai formar suas frases, sem precisar ficar na decoreba. E agora que a gente vai ouvir a Céline falando francês, ok? Lembrando que no Quebec a língua oficial é o francês, então ela fala francês, obviamente, perfeitamente. Non, ça, certain, pas de burn-out, pas de dépression. Então ela falou, não, isso, certeza, certa, com certeza absoluta, não teve burnout, ou nada de burnout, nada de depressão. Aqui a gente já percebe a diferença dos dois sotaques, né? Do sotaque francês para o sotaque quebequense. Para mim é óbvio. Para mim que eu sou francês, com certeza eu vou conseguir ouvir uma pessoa que é quebequense, uma pessoa que é francesa, até belga. Mas para um estrangeiro, acho que tem uma nuance, né? Mais uma... Isso é uma coisa que é muito importante de se falar, eu acho, antes da gente falar da diferença dos sotaques. É que quando a gente está começando o aprendizado de uma língua, eu diria até o nível intermediário, início do avançado, é muito difícil, enquanto estrangeiro, a gente conseguir distinguir um sotaque do outro. Emily também teve essa experiência com português, né? Sim. De entender um carioca falando, de entender um pernambucano falando, de entender uma pessoa do sul falando. Você, às vezes, percebe que existe uma pequena diferença, mas você não sabe muito bem o que é. Até no início, quando comecei meu estudo de português, um português do Portugal e do Brasil, que para você é óbvio, né? É muito óbvio. Agora, para mim, é óbvio. Mas no início, eu estava... Era no início. Então, para mim, é a mesma coisa com o quebequense e o francês. Tudo isso para te dizer que se você está no começo do seu aprendizado, ou você ainda está no intermediário, ou no início do avançado, o que você vai ouvir, o que seu cérebro está pronto para ouvir, é o francês. O seu cérebro não vai dizer, não, isso aqui é francês do Quebec, eu não entendo. Isso aqui é francês da Bélgica, eu não entendo, porque eu aprendi o francês da França. Não tem isso, porque para os nossos ouvidos, aquilo é a língua francesa, é a sonoridade da língua francesa. Então, eu, por exemplo, no início, muita gente me perguntava, quando eu vim morar aqui na França, e aí quando você foi lá no sul da França, você teve dificuldade em entender as pessoas. Eu, inclusive, tinha um colega da minha faculdade que era quebequense, e eu, com toda sinceridade, inclusive esse colega quebequense ficava com raiva, porque eu dizia que eu não via diferença do que ele falava e os franceses. E ele ficava chateado, porque ele tinha orgulho do francês com o sotaque do Quebec dele. Ele ficava chateado porque nós, estrangeiros, não vemos diferença nenhuma. Eu acho maravilhoso o sotaque do Quebec, bem um pouco mais cantado, né? Ele é mais cantado. Tem algumas mais palavras inglesas, eles estão incorporando mais palavras inglesas, então tem algumas nuances, obviamente. Então vamos ver aqui o que foi que a gente já percebeu de diferença de sotaque da Céline. Ela falou certain com um jeito um pouco diferente, um sotaque certain um pouco mais fechado, ou pas. Na verdade, os franceses falam certain. E ela falou certain. É um pouco mais fechado. Nasal, mais fechado esse som. Até o pas, que parece mais o po. Mais fechado, quase como se fosse um o, ok? Po. Inclusive, se você colocar, eu acho que isso é um ótimo treino, por exemplo, se você estiver vendo no YouTube um vídeo de alguém falando francês do Quebec, que você coloca as legendas automáticas. Porque o YouTube, ele não vai saber que aquela pessoa está falando pá, que significa nada ou não. O YouTube, a legenda automática, vai aparecer como se fosse pote, com O. Então, às vezes ele traduz errado, porque eu acho que o algoritmo do YouTube não tem o ouvido humano para saber que aquilo é francês do Quebec. Exato. Vamos continuando. Então, tem outra coisa também que eu observei aqui, que eu acho que os brasileiros podem observar, é a palavra burnout. Ela está falando com sotaque em inglês, né? Inglês. O americano, né? Burnout. Ela está uma pronúncia mais correta, vamos falar. Porque os quebequenses, as palavras inglesas que são importadas no francês que eles falam com a pronúncia realmente correta do inglês. Sim. E não afrancesada, digamos assim. E também Céline, uma estrela internacional, ela sempre está contando lá em Las Vegas, então ela tem um inglês perfeito também. Mas é verdade que os canadenses têm um inglês melhor do que os franceses. Não se acertam, pas de burnout, pas de depressão. Outra coisa também aqui é o ritmo, né? Sim. A gente já ouve isso. Exato. Écoute, j'ai comme l'impression d'avoir les deux pieds dans le ciment, bien accrochés au sol.
Então, ela continua, ela fala, escuta, Escuta. ouve, presta atenção. Presta atenção, é para conectar, né, as pessoas. Não é grosseiro isso. Não, écoute. Eles estão usando o tu. É uma conversa bem informal. A gente ficou na dúvida, na verdade, a gente não sabe se elas se conhecem Talvez, acho que sim. ou se elas se chamam de tu, porque no Quebec eles têm menos formalidade do que aqui na França. E também foi um documentário, uma reportagem sobre a intimidade de Céline. Então é por isso que eles estão usando o tu, para ficar mais íntimo. Mais íntimo. Razão. Então, escute. Então aqui presta atenção no que eu tenho a dizer. Quando você fala écoute, anota aí porque você pode usar também. Aqui, de maneira informal. Tá? Oralmente. Écoute, você está chamando a atenção para o que você vai dizer. Ela continuou. J'ai comme l'impression d'avoir les deux pieds dans le ciment. Eu tenho, de toda forma, a impressão de ter os dois pés no cimento. Eu tenho a impressão de ter os dois pés no cimento, o que significaria eu tenho o pé no chão. Eu sou uma pessoa que realmente tenho os pés no chão e que consigo ter essa, digamos, essa estabilidade. Temos uma expressão que é avoir les pieds sur terre. Avoir les pieds sur terre, para falar que ela é uma estrela, mas ela é uma pessoa normal, ok? Ela a les pieds sur terre. Ela não está viajando na maionese, não está no céu, não é uma estrela de verdade. Avoir les pieds sur terre é uma expressão bem comum. Ela usou outro tipo de expressão, mas que o significado é o mesmo. J'ai les deux pieds dans le ciment, bien accrochés au sol, bem presos no chão. Então, isso ela está dizendo assim, eu não sou essa pessoa que está, com devaneios, e além disso, para mim isso traz uma ideia de estabilidade. Eu sou uma pessoa que reconheço, eu sei onde eu estou, eu sei minha estabilidade, digamos assim, eu conheço o meu corpo. Para mim, em relação à pergunta, seria isso. Exato. E aqui, o que é que a gente vê do francês do Quebec? O que é que chama a atenção na gente aqui? Para mim, é o ritmo que ela fala. O ritmo que ela fala, por exemplo, às vezes, ela corta o i do ciment. Ela não fala ciment. Ciment. J'ai comme l'impression d'avoir les deux pieds dans le ciment. Então, ela quase que corta essa sonoridade mais cantada, do canadense. Exatamente. A gente vai assistir mais uma vez no final, para você ver a sua melhoria. Então, a expressão, já falei, avoir les deux pieds sur terre. J'ai les deux pieds sur terre ou j'ai les pieds sur terre. Isso é opcional, obviamente. Ok? Bien accroché au sol. Bien accroché. Colados, bem presos no chão. Bien accroché au sol. Depois ela falou uma coisa que até eu não entendi. Era inaudible. Inaudible é uma coisa que... O final da frase eu não entendi. Não sei se ela falou... dans la scène, tipo no palco, bem no palco, mas não tenho certeza, então não vou escrever, ok? Agora é isso, então vocês estão dizendo aí que entendem tudo de francês canadense e vocês estão dizendo agora que está inaudível, como é que é possível isso? Como é possível fazer uma aula de francês com algo assim? Com uma coisa que não dá pra... É a vida real, minha gente. Você entendeu mais de 80%. Dá para entender tudo, o sentido do que ela quer falar. Então, isso não só com Céline Dion, porque ela é canadense, isso vai acontecer com franceses, com belgas, com senegaleses. Sempre que você for ver um filme, um seriado, um trecho de uma entrevista, um documentário, vai acontecer de ter trechos que não estão tão audíveis assim. Total. Porque a pessoa está conversando normalmente. Às vezes a pessoa está aqui na cabeça pensando e fala de uma forma mais baixa, de uma forma menos... articulada. Isso é totalmente natural nos materiais do francês da vida real. Por isso que a gente também diz que é tão importante você usar os materiais do francês da vida real para você estudar francês. Porque na vida real vai acontecer de você não entender o que a pessoa falar. Total. Claro que se aquilo te impedir de entender, você pode pedir para a pessoa repetir. Mas não tem nenhum problema, a gente vai continuar aqui, vai dar para entender. Exato. Segue o baile. A gente só está focando no francês da vida real, aqui no canal, né? Mas também no nosso curso fechado, o curso de francês Método Afrancesados. Outra coisa que eu queria falar, é que a gente falou aqui que é inaudível, não dá para ouvir. Mas é porque ele é quebequense. A gente tem uma outra entrevista do Mbappé, que é francês, ou do Stromae, que é um belga. É a mesma coisa, de vez em quando você não consegue pegar todas as palavras. Vamos continuar, Roberta? Vamos. Je me sens vraiment très, très forte. Je me sens vraiment, eu me sinto realmente muito, muito forte. Je me sens vraiment très, très forte.
Acaba noter. Aqui outra coisa, a sonoridade também, né? Je me sens vraiment... esse Je me sens vraiment très... tô quase, né? Conseguiu imitar mais ou menos. Mais ou menos. É difícil imitar sotaque, né? Mas eles têm uma sonoridade que é um pouco mais cantada. Eu diria até que se aproxima mais do português do Brasil do que do francês da França em relação ao som. Porque o francês da França é uma língua que é assim, olha. Linear, né? Linear. Ela é mais... Irregular, cantada. Cantada. Acho lindo. Então, je me sens vraiment très, très fort, d'accord? Então, eu me sinto realmente muito, muito forte. Você pode usar o je me sens, eu me sinto, para falar que você, por exemplo, está triste, ou você está feliz. Je me sens triste. Je me sens heureux para um homem. Je me sens heureuse para uma mulher. Então, essa estrutura je me sens é para você falar do seu estado emocional. No caso de Celine, ela diz je me sens vraiment très, très forte. Eu me sinto realmente muito, muito forte. Pé no chão, pé no cimento. Forte e realmente, quando existe algum momento, ela vai saber o que fazer. E ela vai dizer agora. Exatamente. Ela falou o quê? Depois, ela falou mais la tête qui est un peu étourdie en étant trop fatiguée et le corps qui me dit Céline, tu chantes pas de toute ta voix, tu chantes de tout ton corps, de tout ton corps. Aí vamos por partes, né? Ela diz mais la tête qui est un peu étourdie, mas a cabeça que está um pouco atordoada. Então, ela falou, olha, não, eu nunca tive burnout, eu nunca tive depressão, eu nunca tive surmenage, de ter essa exaustão extrema. Mas a cabeça que está um pouco atordoada... Olha a estrutura da frase, é quase igual em português. Mais la tête qui est un peu étourdie. Mas a cabeça que está um pouco atordoada, né? Parece mesmo. Aí ela, eu não entendi, o que é esse É como a gente viu mais cedo, lembra? É a mesma coisa. É uma forma de falar para pensar. Estou pensando você está falando mesma coisa. Então aqui seria mais la tête qui est un peu étourdie, aí já saberiam que eu sou brasileira se eu falasse Exato. Então aqui você já sabe, quando você estiver pensando em francês, querendo dizer para pensar, não fala fala boca do O e fala porque vai ficar mais afrancesado. Bem francês esse bem fechado, ok? En étant trop fatigué. En étant trop fatigué. Estando muito cansada. Na verdade, o trop é excessivamente, né? Então, estando cansada demais. Mas a cabeça que está um pouco atordoada, estando cansada demais. Et le corps qui me dit... E o corpo que me diz... Et le corps qui me dit... Céline, tu chantes pas de toute ta voix. Tu chantes de tout ton corps. De tout ton corps. Céline, você não está cantando... com toda a sua voz. Você está cantando com todo o seu corpo, Tipo assim... Um artista. Porque você está demais, está um pouco demais aqui para o nosso corpinho. Aqui o que é interessante é que ela fala, tu chantes pas. Tu chantes pas. Lembrando, a negação em francês é o ne pas. A técnica do sanduíche. Ne pas. E no meio tem o verbo. Mas por que ela tirou o ne, então? Porque os franceses, os canadenses, os belgas, os senegaleses, universal, os suíços... Universal da francofonia. Vão cortar o ne falando rápido. É como a gente no Brasil, e eu acho que em Portugal também, muitas vezes, quando a gente está falando rápido, a gente não fala está. Tá. Ou eu estou. Eu digo tá, tô. A gente gosta de cortar também. Céline, ela está falando para... Era assim mesmo, né? Céline. Não, é o corpo dela falando para ela. Uau. Céline, tu ne chantes pas de toute ta voix. Ok? Voz em francês, voix. O I tem o som do wa, como se fosse O-A. Wa, wa. O X no final, você não vai pronunciar. Tu chantes de tout ton corps, de tout ton corps. De tout ton corps, de tout ton corps. Corps em francês, corps se escreve assim, com PS no final. Mais uma vez, você só vai pronunciar até o R. Corps, corps. Ok? Corpo em francês. Ou seja, não teve burnout, não teve exaustão excessiva nem depressão, mas alguns momentos em que o corpo disse stop. Pare, stop. C'est bon, c'est bon.
Então, a gente vê aqui, tem um verbo não, né? Um adjetivo aqui. Um adjetivo que a gente viu aqui, étourdi, la tête qui est un peu étourdie. A gente pode falar também que a pessoa, não é só a cabeça que pode ficar, a pessoa pode ficar atordoada também, né? Eu vou falar, je suis étourdi, com a ligação, je suis étourdi, atordoado para um homem, je suis étourdi para uma mulher seria, Je suis étourdi. você vai escrever o e no final, mas a pronúncia é a mesma. Je suis étourdi para uma mulher, je suis étourdi para um homem, mesma coisa. Isso você pode, às vezes, até falar no médico, se você teve um princípio de um desmaio, alguma coisa assim. Je suis étourdi, ou je me sens étourdi, eu me sinto um pouco atordoado. Exato. Cabeça um pouco leve, né? Como se você estivesse saindo do mundo real. Exato. E aí ela continua. Et là, vraiment, il faut débrancher. Il faut s'arrêter un moment. Il faut se ressourcer. Vamos lá. São sinônimos, né? Vamos lá. Et là significa e aí. Et là, agora, e maintenant, nesse momento preciso, e aí, Quando isso acontece, né? vraiment, realmente, vraiment, il faut débrancher. É preciso desconectar. Literalmente, débrancher, como desconectar, é quando você tem um fio que está conectado e você Tirar da desliga tomada. o fio, tira da tomada. Il Então, il faut débrancher. E isso, claro, que ela não está dizendo que tem que tirar nada da tomada, né? Não. Isso significa que você tem que se desligar. Você tem que fazer uma pausa, né? Ela vai dar outras expressões para falar o quê? Débrancher. Merci, Céline. Obrigado, Céline, pela Aula de francês. Il faut, mais uma vez, é preciso, e também é necessário, il faut, muito usado, isso pode anotar bem, il faut s'arrêter un moment. É preciso parar um momento. S'arrêter un moment. Então, s'arrêter seria parar-se. Parar-se. Isso significa s'arrêter. Eu vou realmente dar uma pausa. Eu preciso pausar o que está me causando esse atordoamento na minha cabeça. Ela poderia até tirar. Il faut arrêter un moment. É a mesma coisa. Il faut s'arrêter. Ela está falando de si mesmo, né? Et il faut se ressourcer. Il faut se ressourcer. Vem da palavra source, que é fonte. Hein? Voltar à fonte. Voltar a se revigorar-se, né? Exatamente. Então, primeiro você precisa se desconectar, você precisa parar um momento e você precisa se revigorar, buscar energias, renovar as energias. Renovar as energias, isso mesmo. Então, se débrancher, s'arrêter un moment, il faut se ressourcer. E aqui, novamente, em relação ao francês canadense, a gente vê que ela não fala ela, ela não fala esse A aberto, ela vai falar elo. Elo. É mais fechado. Voilà. Exato. É um pouco parecido com o sotaque do norte da Do França, norte, né? em relação a isso, parece, sim. Ok, então, il faut, se você tem que lembrar de uma estrutura, il faut, por exemplo, il faut apprendre le français de la vie réelle pour parler couramment. Il faut apprendre le français de la vie réelle pour parler couramment. É preciso, é necessário aprender o francês da vida real para ser fluente, né? Para ser fluente, no caso, a gente está falando aqui em francês, né? Exato. Então, il faut, muito, muito importante mesmo, essa estrutura. E depois preciso, um né? verbo no infinitivo sempre também, ok? Dá para ver que até a própria Celine já ensinou isso para gente. Merci, Céline. Donc, Ok, a gente já viu então débrancher, s'arrêter. Depois ela falou, quand on est fatigué, il faut savoir isso não foi ela que falou, Não foi? nós que Ah, fizemos. foi a gente que vai falar, então para resumir, quand on est fatigué, quando se está cansado, quando a gente está cansado, quand on est fatigué, il faut savoir s'arrêter. É preciso saber fazer uma pausa. Okay? Exatamente. Então, savoir s'arrêter. Vamos ver o que mais que ela falou. Ah, ela continuou dizendo, ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Ça, isso, a gente já viu, isso acontece, ça arrive. Isso acontece, ça arrive de temps en temps, de vez em quando, ok? Então, aqui, mais uma vez, ela não fala ça, ela fala só. Um pouquinho mais fechado. E quando você escuta um francês falar, um francófono falar ça arrive, isso significa acontece, tá? Só que em francês vai ser sempre ça arrive, vão ser as duas palavras juntas. Pensa num bloco, tá? De temps en temps,
de tempos em tempos, de vez em quando. De temps en temps. Mais uma vez, como a palavra corpos em francês, você não vai pronunciar o P e o S no final. Temps en temps. Ah, tem uma até ligação. Temps en temps. Temps en temps. Temps en temps. Inclusive, o ça arrive pode ser usado também sozinho. Por exemplo, você bateu numa pessoa sem querer, saindo do metrô, e você... Desculpa. Désolé. Aí a pessoa pode dizer... Ça arrive. Ça arrive, acontece. Acontece, sem problema. Ça arrive, não tem problema. Ça arrive. Ok? E ela terminou falando on est des êtres humains. Ok? On est des êtres humains. A gente, nós, né? A gente usa o on como sinônimo de nous, nós somos seres humanos. Ou seja, o literalmente seria como o agente. A gente. Em Ok? português, né? Nós somos seres humanos. Então, aqui o que ela chega à conclusão de que não, ela não chegou a ter burnout, ela não chegou a ter depressão, mas já houve momentos em que realmente ela precisou dar uma pausa, em que estava sendo demais para ela, e ela precisou parar, ela precisou renovar as energias. Afinal, não é porque ela é artista que ela é menos ser humano do que todos nós, seres humanos comuns. Ela a não é les pieds verdade? sur terre. On est des êtres humains. Humanos em francês, humain. Esse U faz a boca do U e fala aí, humain. E o an no final é bem nasal. Irmã, será que a gente escuta de novo a Celine? ou a gente... Vamos. Vamos ouvir novamente, presta atenção para ver se você entende mais e para ver se você consegue captar um pouco a sonoridade do francês canadense. Il y a aussi eu des moments difficiles pour toi, des moments où tu as perdu ta voix, où d'une certaine manière ton corps a dit stop aussi, des moments de surmenage, peut-être de dépression, de burn-out. Non, Il y a pas eu ça Non. certain, pas de burn-out, pas de dépression. Oh, écoute, j'ai comme l'impression d'avoir les deux pieds dans le ciment, bien accrochés au sol, moi, plein de racines, là. Je me sens vraiment très, très forte. Mais la tête qui est un peu étourdie, en étant trop fatiguée, et le corps qui me dit, Céline, tu chantes pas de toute ta voix, tu chantes de tout ton corps, de tout ton corps. Et là, vraiment, il faut débrancher, là. Il faut s'arrêter un moment, il faut se ressourcer. Ça arrive de temps en temps. On est des êtres humains. Dá para ver que eles é um pouco mais nasal agora vendo novamente. Por exemplo, ela vai falar vraiment, de temps en temps. Mais fechado, mais nasal. Mais nasal. O francês vai dizer de temps en temps e ela vai dizer de temps en temps. De temps en temps. Mas, De temps en temps. mas dá pra Gente, ouvir não dá. muito bem. A diferença é muito sutil, principalmente para quem é estrangeiro e está aprendendo francês agora. Merci, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu j'aime, seu likezinho embaixo do vídeo e de compartilhar com seus amigos, com sua família que quer aprender o francês da vida real, o francês que é falado aqui na França, mas também no Quebec, na Suíça, na Bélgica, enfim, nos países de língua francesa. E se você quer começar a aprender francês da vida real com pé direito, te convidamos em participar do mini curso de francês Afrancesados. Para participar é muito simples, basta clicar no izinho, você vai cair numa página, deixa seu e-mail, aperta o botão e você vai receber as videoaulas, os videoaulas na sua caixa de e-mail. E de graça, então aproveite. A gente se vê então no próximo vídeo. À très bientôt. Salut!